E lá na fanpage da Joy Artesanato você encomenda. Nossa, que porra é essa? Action figures de pano. Que parada foda, véi. Links na descrição deste vídeo. Olá amiguinhos do meu canal do YouTube, vamos falar da polêmica do momento. Como eu adoro uma polêmica. Só que não, entretanto eu realmente tive muita vontade de falar sobre esse assunto, né? Bom, agora os guris lá de um colégio tradicionalíssimo do Rio de Janeiro podem usar saias. Sim, porque o colégio passou a entender que o uniforme não deve estar atrelado ao gênero do aluno. E essa decisão da instituição se deve a várias manifestações que aconteceram, acho que o ano passado, ano retrasado, se não me engano, relacionada à questão do aluno transexual que resolveu colocar saia e foi repreendido por isso. Então os outros alunos aderiram à causa do colega, né, e passaram todos a usar saia para tentar apoiar o cara de forma de protesto. E o colégio acabou cedendo e agora recentemente acabou de dizer aos alunos que eles têm o direito de usar o uniforme que quiserem, do jeito que eles quiserem. Eles apenas colocaram nas suas regras o uniforme, que os alunos devem estar uniformizados, mas não existe mais a distinção de gênero. Você pode usar saia, você pode usar calça, como você achar melhor. Enfim, eu deixarei aqui embaixo algum link de alguma matéria para que vocês possam ler acerca do assunto e se inteirar um pouco mais acerca disso que está rolando. Bom, se você já está por dentro do assunto e tudo mais, já leu sobre a parada, já viu as matérias, segue daqui pra frente de boa. Se você não viu ainda, não leu, não sabe exatamente qual é o assunto, sugiro que você dê uma olhada antes de continuar vendo o vídeo. Não que eu acho que vai fazer grande diferença no que eu tenho para dizer daqui pra frente, mas seria interessante para acrescentar alguma coisa a mais, beleza? Bom, antes de mais nada, eu já sou um tiozinho mais perto dos 40 do que dos 30 hoje em dia, né? Eu tenho plena noção do quão retrógrado eu já estou em relação a uma série de coisas, do quão atrasado eu estou em relação a uma série de coisas. Não sei, talvez um pouco por causa do passar do tempo, por causa da idade, um pouco porque a gente vai se cansando, né, de todas essas desconstruções que vão surgindo ao longo da vida, a gente vai ficando com o saco meio cheio, né? Aliás, essa coisa de desconstruir, né, desconstrução é uma parada que eu já pratico desde criança, desde muito cedo, e desde muito antes de tal palavra ou tal termo ser usado de uma forma tão abrangente e tão larga quanto hoje em dia, né? Bom, a minha mãe, ela sempre procurou me educar de modo que eu fosse uma pessoa livre. Quando eu digo pessoa livre, eu não estou falando de alguém que pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, a hora que quiser. Mas livre que eu digo de conceitos pré-estabelecidos em excesso, de pensamentos muito pétreos, né? De muitas cagações de regra e tal. Ela sempre me estimulou a me questionar antes de questionar os outros, né? Questionar os meus valores e tudo mais. Então eu sempre busquei compreender as coisas, ver por vários prismas antes de tomar uma opinião mais contundente acerca disso. Ela sempre me estimulou a questionar os meus pensamentos e até mudá-los, se for o caso, se eu perceber que eu estou equivocado ou que de repente eu quis mudar porque eu percebi que existia uma outra forma de pensar que se adequava mais ao conjunto de conceitos que eu já tinha adquirido ao longo da vida. Entretanto, tá aí, mais um furdunço aí por causa desse negócio de impor gênero, não impor gênero, e o caralho 4, né? Mas vamos falar um pouco sobre meninos usando saia. Lá no comecinho dos anos 90, eu usei saia. Porra, eu curtia pra caralho Guns N' Roses e tal, gostava muito de Skid Row, dessas bandas de hard rock que tinha naquela época. E eu queria usar saia que nem o Axl Rose, eu queria usar um kilt. Na verdade, eu acabava usando mesmo, era uma sainha xadrez que eu comprava nas lojinhas vagabundas imitando um kilt, né? E aí depois o tempo passou, eu fiquei um pouco mais velho, eu virei meio gótico trevoso do mal e passei a usar mais saiona comprida. Vocês já devem ter visto uns góticos por aí usando mais saia comprida, cheia de tachinha e tal. Eu usava, achava o máximo e tal. Mas isso não tinha a ver com gênero, isso não tinha a ver com transexualidade, não tinha a ver com nada do tipo. Tinha a ver com estilo, tinha a ver com transgressão, tinha a ver com aquela coisa do adolescente querer chocar os que estão à sua volta, né? Se você é adolescente e está vendo este vídeo, talvez esteja vivendo este momento na sua vida. E se você é mais velho e já passou pela adolescência, você sabe exatamente o que eu tô falando. Mas agora os tempos são outros, as coisas mudam e se não houvessem mudanças ao longo da nossa trajetória social enquanto ser humano, provavelmente a gente ainda ia estar, sei lá, velho, catando semente, castanhas no chão, caçando, comendo carne crua e passando mijo no cabelo. Contrariando o blogueiro Rodrigo Constantino, que escreveu um dos piores textos, provavelmente um dos piores textos que eu já li sobre esse tema,
até hoje, desculpa aí meu amigo, mas as mudanças vêm. E vim com aquele argumento furado de que, mas alguém já viu os dinossauros argumentando sobre a questão do gênero e o caralho 4? Numa alusão sarcástica de que antigamente esse tipo de assunto nem era colocado em pauta, não muda a sua visão ridiculamente retrógrada sobre a evolução social. Talvez alguns de vocês já tenham lido esse texto do cara, tá ligado? Mas se você não leu ainda, dá uma procurada no Google aí. Eu não vou colocar link porque eu não quero ficar dando holofote por menor que seja pra essa bobeira. E no mesmo texto, o cara ainda me sai com a pérola de que no tempo dele, que diga-se de passagem, por sinal, nem é muito distante assim do meu tempo, se aparecesse um guri de saia querendo pagar de politicamente correto, algo do gênero, ia tomar uma coça, e muito bem tomada, tá ligado? E muito merecida. Pois é, meu irmão, mas no nosso tempo também tem aquela, né? O camarada que era gay não podia se assumir gay porque ele tinha medo de levar uma coça. Também apanhava quem era nerd, quem era menor e mais fraco, quem não gostava de jogar bola, todo mundo chamava o cara de viadinho. Também apanhava qualquer um que fosse diferente do padrão vigente naquele momento. Você acha isso adequado? Você acha justo? Eu já não achava naquela época. Então você está justificando a prática de bullying, é isso? Parabéns. Então, partindo disso, fica bem comprovado, né, que você ter uma formação acadêmica avançada, ter publicado livros, né, dar cursos, etc e tal, não faz de ninguém uma grande mente pensante, né, que seja livre de ignorância e intolerância. Mas chega a falar desse imbecil, né, eu só quis pontuar uma das reações negativas acerca desse assunto. Mas a questão é a seguinte, esses assuntos de quebras de paradigmas cada vez mais frequentes no momento que a gente está vivendo, nesse contexto que estamos vivendo, e que muitas vezes a gente acaba pontuando como como esse mundo tá ficando chato, eles são parte sim da nossa evolução social, cara. A gente querendo ou não, gostando ou não, concordando ou discordando, tá aí, cara, tá acontecendo, não pode ser negado. Bom, eu particularmente acho que existe sim um exagero, uma superexposição desses assuntos, né, uma supervalorização desse papo todo, mas isso talvez seja porque eu tô um velho chato, ando de saco meio cheio dessas pentelhação, desse monte de cagação de regra que vem surgindo o tempo todo, cada hora uma novidade. Mas quando eu era adolescente eu também queria ser ouvido a todo custo, mesmo que com algum exagero. Fala-se muito em destruição da família tradicional, que as pessoas, né, as crianças e os jovens estão perdendo cada vez mais essas referências que nós temos de masculino e feminino, e etc, etc, etc. E pasmem, eu não discordo totalmente disso no que diz respeito a referências. Eu acredito que a necessidade de referências é uma coisa realmente muito importante para as crianças de modo geral. Só que, no meu ponto de vista, desde muito cedo, eu sempre associei família a uma coisa que está relacionada com prover sustento à sua prole, com prover segurança, educação, né, necessidades básicas, carinho, preocupação, basicamente proteger os seus, e eu poderia citar mais montes de predicados acerca disso. Eu já não consigo associar há muito tempo o formato de família ao sexo biológico, ao gênero dos seus integrantes. Portanto, acaba acontecendo o seguinte, cara, qualquer família que fuja do tradicional que foi postulado pela sociedade, ela tem sim um desafio pela frente, na real. Justamente para conseguir trazer esse monte de referências que seus filhos, que seus jovens precisam, de modo que eles cresçam com a mente e o corpo saudáveis. E isso provavelmente não é lá muito fácil de fazer, né? Justamente porque essas famílias, como eu disse anteriormente, fogem do tradicional. E aí nós temos o quê? Um colégio federal tradicionalíssimo, se não me engano, uma das instituições de ensino mais antigas do Brasil, que começa a buscar se adaptar a essas novas premissas que a gente está vivendo, de forma a atuar dentro de algo que está de acordo sim com a evolução desse contexto atual. Eu gostaria de pontuar apenas uma coisa antes que venha nego viajando na maionese, beleza? Evolução, a palavra evolução, ela não está relacionada a bem ou mal, a certo e errado, ela está relacionada ao movimento constante, o desdobramento de uma situação de acordo com as coisas que estão ocorrendo dentro do seu contexto. É claro, isso bem a grosso modo, é só para vocês entenderem que evolução, dentro desse contexto, tem um peso neutro. O que ocorre é um movimento de uma série de coisas levando a uma série de outras coisas, e não dá mais para negar que essas questões relacionadas a gênero, elas precisam ser expostas, discutidas e acolhidas dentro do movimento que essa evolução social está empreendendo. Para citar alguns exemplos, vamos falar de umas paradas aí que eram condenáveis algum tempo atrás e que hoje em dia fazem parte do nosso dia a dia, que são corriqueiras. Hoje em dia eu posso tranquilamente ter esse canal no YouTube e falar sobre praticamente qualquer assunto, qualquer coisa que eu quiser. Eu não sou obrigado a usar calça comprida o tempo todo, não sou obrigado a ter cabelo curto, as minhas tatuagens hoje em dia já não afetam mais nem a minha vida profissional, nem a minha vida pessoal de forma negativa. Praticamente ninguém mais acha estranho ter alargadores nas orelhas. Vocês, mulheres, podem usar calça comprida, podem trabalhar fora, podem pintar o cabelo e usar maquiagem, podem usar mini saia e biquíni. É engraçado, né, cara? Eu me sinto até um pouco ridículo falando dessas coisas, porque são óbvias. Hoje em dia todo mundo pode fazer isso. Mas há pouco mais de 60 anos atrás, tudo isso que eu citei era condenável, cara. Mulher que trabalhava fora e usava calça era mal vista. Maquiagem em excesso era coisa de vadia. Apesar de que ainda tem uns caras metidos a direiteiro aí que vem com esse papo de vez em quando, né? Mas, enfim,
Deixa pra lá. Homem de verdade usava calça comprida, né? Camisa social por dentro da calça, sempre arrumadinho, sempre muito bem apessoado. As coisas eram muito mais formais, né? A gente não podia falar de qualquer coisa que quisesse ou qualquer ideia que tivesse de forma pública, porque corria o risco de sofrer represálias. Tatuagem era coisa de bandido, cabelão era coisa de vagabundo ou de viadinho. Vocês estão percebendo a quantidade de coisas que mudaram ao longo dos anos? E eu poderia citar incontáveis montes de outras coisas. E esse momento que nós estamos vivendo, este contexto, está passando por novas mudanças. Simples assim. É óbvio que eu discordo de um monte de coisa, é óbvio que eu não me vejo participando desta ou daquela mudança, ou porque não me atinge diretamente, ou porque eu não concordo, ou simplesmente porque eu literalmente não me importo. Porém, mudanças acontecem, independente do que eu, ou você, ou quem quer que seja, considere certo ou errado. Por exemplo, vai ser um exemplo até um pouco polêmico, mas eu acredito que seja um bom exemplo. Eu sou chefe de cozinha. Eu adoro comer carne, eu adoro coisas de origem animal. Porém, justamente por eu estar inserido dentro do contexto profissional da cozinha, da alimentação, eu tenho plena consciência de que uma das possíveis evoluções do ser humano daqui pra frente seja sim se tornar vegetariano, gradativamente. E se isso de fato acontecer e eu ainda estiver vivo pra presenciar? Simples, ou eu me adapto, ou eu vou comprar carne no mercado negro. Sei lá. Mas então assim, ó, vamos lá, gurizada. Usem até a maquiagem das suas mães, se elas assim permitirem. Eu usava as calças de elastano da minha mãe quando era adolescente, tá ligado? Porque eu queria ficar parecendo com os caras das bandas de thrash metal dos anos 80. Mas não tinha a ver com gênero, né? Era apenas visual. Contestação, rebeldia, tentativa de chocar. Espera aí, não é o mesmo caso de vocês? Mesmo que atrelado a essa coisa de gênero, não é uma tentativa de quebra de paradigmas? E se aparecer um monte de menino heteronormativo, de repente curtindo a ideia de usar saia porque virou moda? Se as pessoas apenas gostarem da ideia de usar saia, independente de ser hétero, trans, gay, ou seja lá o gênero que for. Não importa, galera, o tempo passa e as coisas mudam sempre. Ninguém pode parar o tempo e nem o que vem com ele. Então acho que é isso daí que eu tinha pra dizer acerca desse assunto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço pra vocês. Se você curtiu o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Pode olhar as minhas redes sociais aqui embaixo, ESCFM, Facebook, Twitter, que mais? Instagram, minha porra toda. Não deixe de ouvir as minhas bandas que estão aqui embaixo, Wild Child, Shadow Maze, em breve também material da Daddy O, que é a minha outra banda nova que tá surgindo agora. E é troll, vista uma saia sem cueca e sente com as pernas abertas durante a aula. Vai ser no mínimo engraçado. Um abraço, galera, valeu e até a próxima.